Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Caríssimos irmãos, para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus misericordioso, fortaleza dos que esperam em vós, atendei propício às nossas súplicas. E como sem vós nada pode a fraqueza humana, concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça, para que as nossas vontades e ações vos sejam agradáveis, no cumprimento fiel dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como colaboradores de Deus, nós vos exortamos a que não recebais em vão a sua graça. Porque ele diz: no tempo favorável eu te ouvi, no dia da salvação vim em teu auxílio. Este é o tempo favorável, este é o dia da salvação. Evitamos dar qualquer motivo de escândalo para que o nosso ministério não seja desacreditado. Mas mostramo-nos em tudo como ministros de Deus, com grande perseverança nas tribulações, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nos tumultos, nas prisões, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Pela pureza, pela sabedoria, pela paciência, pela bondade, pelo espírito de santidade, pela caridade sem fingimento, pela palavra da verdade, pelo poder de Deus, pelas armas ofensivas e defensivas da justiça, na honra e na ignomínia, na difamação e na boa fama. Somos considerados como impostores, embora verdadeiros, como desconhecidos, embora bem conhecidos, como agonizantes, embora estejamos com vida, como condenados, mas livres da morte,
como tristes, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como não tendo nada, mas possuindo tudo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Diante dos povos manifestou Deus a salvação. Diante dos povos manifestou Deus a salvação. Cantai ao Senhor um cântico novo pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Diante dos povos manifestou Deus a salvação. O Senhor deu a conhecer a salvação, revelou aos olhos das nações a sua justiça. Recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. Diante dos povos manifestou. Os confins da terra puderam ver a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai. Diante dos povos manifestou Deus a salvação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo,
segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes que foi dito aos antigos: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos: não resistais ao homem mau, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser levar-te ao tribunal para ficar com a tua túnica, deixa-lhe também o manto. Se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante 1 milha, acompanha-o durante 2. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este Santo Evangelho. A lei fundamental para nós cristãos é a lei do amor. E é esta lei que Jesus anuncia quando fala para não resistirmos ao homem mau, para darmos a face a quem nos bate, a darmos aquilo que temos a quem precisa. Porque, de facto, comparando com aquilo que era o procedimento socialmente aceite anteriormente, de facto, esta lei de talião, como se dizia, do olho por olho, dente por dente, comentava alguém que, seguindo assim, acabávamos todos cegos e desdentados. Porque a prova histórica mostra-nos que a vingança só traz vingança, a violência só gera violência. Porque os agravos, os males, se requerem vingança, depois do outro lado também requerem vingança. Porque não há nada que pare este círculo da violência. E esta é a história da civilização. Então Jesus rompe com este ciclo de violência. Ele próprio nos deu o exemplo com a sua morte na cruz. E aí parou de facto este círculo de violência, porque não se vingou. Porque deixou que a maldade dos homens o condenasse, o torturasse e o pregasse numa cruz, provocando a sua morte. E este círculo de violência que se foi espalhando, concretizando, terminou ali na cruz. Termina aqui, na cruz. E nós, como discípulos de Cristo, somos convidados também a ter a coragem de fazermos o mesmo para pararmos a violência que se vai repercutindo, que se vai espalhando e que vai justificando todos os males do mundo, porque toda a gente tem sempre agravos de que se possa vingar, mesmo que sejam coisas muito antigas. E percebemos isto na nossa cultura. Ninguém perdoa nada e, portanto, todos são culpados de alguma coisa. Todos sem exceção. E o que Jesus nos diz é, a única maneira de superarmos isto é perdoarmos. E daí, o dar a face direita a quem te esbofeteia na esquerda. Porque se eu perdoo, estou a criar condições para o outro continuar a fazer o mesmo. Continuar a ser violento, continuar a ser mau, continuar a abusar do seu poder. Mas eu não tenho de me preocupar com as ações dos outros. Tenho de me preocupar com as minhas e dar um exemplo. Por isso, São Paulo dizia aos Coríntios, somos considerados como impostores, como desconhecidos, como agonizantes, como condenados. Ou seja,
fazem de nós os milhentos pensamentos, mas nós sabemos quem somos. Os outros podem pensar de nós o que quiserem. Nós sabemos quem somos. Somos discípulos de Cristo, Salvador dos homens, que morreu por amor. E nós somos seus discípulos. Também a única coisa que podemos fazer é dar a vida por amor, dar a vida em cada dia, em cada boa ação que fazemos e que não é retribuída. Cada gesto de misericórdia que fazemos e que é devolvido com egoísmo, com mesquinhez, com interesse próprio. Mas não podemos fazer outra coisa senão amar. Não podemos fazer outra coisa senão querer fazer o bem a todos, mesmo àqueles que nos fazem mal. Porque só assim é que podemos encontrar a salvação para o mundo. Só assim podemos trazer a salvação ao mundo. Só assim é que o mundo tem redenção. Porque senão acabamos por nos matar uns aos outros. Porque nem os mais poderosos conseguem sobreviver. A história mostra-nos isso. Os grandes ditadores, os grandes imperadores, os grandes magnatas da economia, todos desapareceram, na maior parte das vezes, de forma ridícula, de forma humilhante. Aqueles que mantemos na memória são aqueles que, de facto, pela sua bondade e generosidade, transformaram o mundo. Olhemos para os pastorinhos, que deram a sua vida pela conversão dos pobres pecadores, sobretudo a Jacinta, que se dispôs a dar a vida, que se dispôs a sofrer aquilo que o céu entendesse, para dar a vida pela conversão dos pecadores, para que não fosse mais ninguém para o inferno, porque eles tiveram a visão do inferno e confiaram no coração de Maria. Este é o desafio que Jesus nos dá. Parece ser ridículo, parece ser um desafio de facto humilhante e sem sentido. Estar sempre a dar, acabamos por ficar sem nada. Pronto, então se não temos nada, já não podemos dar mais nada. Fica o caso arrumado. Mas há sempre alguma coisa em nós. Porque o que damos é dado do fundo do coração e é isso que importa. Mesmo que seja uma coisinha pequenina. Mesmo que seja um sorriso. Mesmo que seja um cumprimento. Mesmo que seja um copo de água, como Jesus dizia. O que fazemos, façamo-lo por amor, mesmo que seja algo sem importância. E é esse amor que vai transformando o mundo. É esse amor que fazemos, é este exemplo dos santos que temos nas nossas vidas que vai transformando o mundo, tornando o mundo melhor. E se nos pode parecer que o mundo está pior, é porque o mundo se alargou. A nossa visão do mundo, o nosso conhecimento do mundo alargou-se. Há 100 anos, e temos essa experiência dos pastorinhos, há 100 anos para os pastorinhos ir a Orém era a coisa mais extraordinária do mundo. E Orém fica aqui a 2 passos. Demoramos agora 10 minutos a lá chegar. Quanto mais ir a Lisboa, ou ir ao Porto, ou ir a Madrid, ou a Roma, ou à Terra Santa. O mundo agora é pequeno. E, portanto, conhecemos todas as suas misérias deste mundo imenso, que não deixa de ser imenso, mas é pequeno porque conhecemos tudo muito bem. Mas não podemos então também lembrar-nos daquilo que é bom em nós e no coração de tantos homens e mulheres que procuram no seu dia-a-dia, humildemente, cumprir os seus deveres, cuidar das suas responsabilidades, cuidar do próprio mundo. Cada gesto de boa vontade, cada pequenina boa ação que fazemos transforma o mundo. E é isso que é importante. Dá a quem te pedir. E em primeiro lugar o que Deus nos pede é que amemos os outros. Não nos pede para sermos amigos uns dos outros. Não nos pede para gostarmos uns dos outros.
Pede-nos para nos amarmos uns aos outros. E esta é a nossa responsabilidade. Amarmos aqueles que estão à nossa volta. Não nos preocupemos com aquilo que eles nos fazem, com aquilo que eles nos retribuem. Essa é a responsabilidade deles. Eles também são crescidos e também são adultos e também conhecem a palavra de Deus. Ou se não conhecem, nós temos a obrigação de lhes ensinar. E de os ensinar fazendo, com o nosso bom exemplo. É assim que transformamos o mundo. Dando bom exemplo. É isso que o Papa Francisco diz muitas vezes. O que importa é o bom exemplo. A pregação só tem sentido se nascer do bom exemplo. O anúncio do Evangelho só vale a pena se for acompanhado pelo bom exemplo. E essa é a grande responsabilidade que temos. De dar bom exemplo. De ser capazes de dar a outra face. Porque o amor é assim, é dar-se, é entregar-se. E ao celebrarmos a Eucaristia, recebemos este Cristo que se dá a nós no pão e no vinho, para ser o nosso alimento e para podermos, de facto, todos os dias, fazer o bem. Irmãos e irmãs, a escola de Jesus Cristo não é a escola de castigo e de vingança, mas de amor, de humildade, de perdão e de bondade. Peçamos ao Senhor que nos aceite como discípulos e digamos: convertei-nos, Senhor, ao Evangelho. Convertei-nos, Senhor, ao Evangelho. Para que os filhos da Igreja e os cidadãos de cada país ponham de parte a lei da vingança de Talião e se orientem pela lei do amor de Jesus Cristo, oremos. Convertei-nos, Senhor, ao Evangelho. Para que os bispos, os presbíteros e os diáconos se mostrem em tudo servidores do povo de Deus, na alegria e na tristeza, pela palavra e pela bondade, oremos. Convertei-nos, Senhor, ao Evangelho. Para que os ministros do Evangelho exortem os fiéis a não receberem em vão a graça de Deus e a salvação que os visitam de forma humilde e inesperada, oremos. Convertei-nos, Senhor, ao Evangelho. Para que os discípulos de Jesus sejam capazes de responder às ofensas, às injúrias e às violências com o perdão, a indulgência e a mansidão, oremos. Convertei-nos, Senhor, ao Evangelho. Para que as famílias das comunidades paroquiais sejam escolas onde se vivam, respeitem e transmitam os valores que Jesus nos ensinou, oremos. Convertei-nos, Senhor, ao Evangelho. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos. Convertei-nos, Senhor, ao Evangelho. Senhor Jesus, único Mestre verdadeiro, concedei-nos a graça de acolher as vossas palavras, na certeza de que o perdão é mais forte do que a violência. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que pelo pão e o vinho apresentados ao vosso altar, dais ao homem o alimento que o sustenta e o sacramento que o renova. Fazei que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Nele quiseste restaurar todas as coisas e a todos desta graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio e pelo sangue derramado na cruz deu a paz a todo o universo. Por isso foi exaltado sobre todas as criaturas e tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos, os santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos a
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo D. António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, das nossas famílias e obrigações e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de Nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, quando esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor,
Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Al desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Pour recevoir la communion, nous devons tous respecter la distance de sécurité. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main.
Sou o pão vivo que desceu do céu. O corpo de Jesus é alimento, o seu sangue bebida verdadeira. Viverá para sempre, homem novo, que tomar deste pão e deste vinho. Viverá para sempre, homem novo, que tomar deste pão e deste vinho. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida, são espírito e vida. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida, são espírito e vida. A lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a alma. As ordens do Senhor são firmes, dão sabedoria aos simples. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida, são espírito e vida. Oremos. Fazei, Senhor, que a Sagrada Comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. E levemos este apelo a sermos sinal do amor de Deus no meio dos homens, sinal do seu perdão e da sua compaixão. Um santo dia e uma santa peregrinação, e recorde que a saída é feita pelas portas laterais. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.